entrar no ministério de Jesus. Aqui nessa geração, entrar no partido, né? Entrar no partido de Jesus. Brilhar. Nós também olhamos para a passagem de Lucas, capítulo 5. Nós temos um contraste com essa palavra. A Bíblia nos mostra, no capítulo 5 de Lucas, que Jesus, ele estava pregando a palavra, e a multidão com sede, com fome, alguns de milagres, alguns de ver sinais, prodígios e maravilhas, mas outros realmente com fome da palavra. A Bíblia diz que Jesus viu 2 barcos, e a Bíblia é cheia de detalhes. Esses barcos estavam sendo guardados, porque tinham sido passados a noite numa tentativa de pescar e não tinham conseguido. E os discípulos, que ainda não eram discípulos, estavam fazendo o quê? Lavando as redes, limpando o seu equipamento de trabalho. E aí Jesus pediu emprestado o barco de Simão. E ele emprestou, e ele foi para o meio do mar. Não tinha microfone, não tinha caixa de som, não tinha trio elétrico. Jesus, conhecedor da natureza, ele conseguia se posicionar de forma que a sua voz alcançasse a multidão. E ele vai ali, senta no barco e começa a ensinar. Porque, irmão, tem muita gente querendo milagre sem a palavra. É impossível. A palavra, ela tem que cair no teu coração, e ela tem que gerar vida e fé dentro de você, para que possa operar o milagre dentro de você. E a Bíblia diz que quando Jesus termina de ensinar, ele dá um comando simples para Simão. Ele diz: vai para onde as águas é mais profundas e lancem a rede para a pesca. 2 comandos simples: volte para o meio do rio e lance as redes que já estavam limpas para a pesca. E aí Pedro seria eu, argumenta, né? Pedro diz assim: mas Senhor, nós fizemos, foi trabalhar foi a noite toda. Pedro não é aquele que obedece sem argumentar. Eu sou aquela: vai orar, mas por que, Jesus? Ore por isso. Não, Senhor, será? Pedro argumenta, mas Pedro, ele é rápido, ele entende quem está mandando. Ele diz: Senhor, ok, eu sou pescador, traduzindo aqui a minha interpretação. Eu sou pescador, nós trabalhamos a noite inteira, nós temos experiência, mas eu vou fazer porque é o Senhor que está mandando. Em outra tradução diz: sobre a tua palavra eu lançarei a minha rede. Irmão, porque quando Jesus manda, ele garante a vitória, amém? Eu tenho muito receio às vezes as pessoas entendem que eu sou incrédula com o profeta, o profeta traz uma palavra, traz uma direção, mas a Bíblia me dá autorização para julgar a profecia, não o profeta. Eu vou julgar a profecia. Nesse tempo de decisões tomadas, o Senhor falou algo no meu espírito. O Senhor falou algo: seja obediente, seja qual for o comando. Foi uma palavra que o Senhor falou no meu espírito: ainda que doa, ainda que gema, ainda que chore, seja obediente. E eu não falei para ninguém, eu fiquei quieta. E entenda uma coisa: toda profecia que chegar a você, o Espírito Santo já chegou primeiro e falou no teu íntimo. A profecia que vem de fora, ela vai confirmar aquilo que Jesus já falou, amém? E outro comando que Deus deu: sejam alegres, alegrem-se, regozijem-se. Deus deu 2 comandos: obedeçam, e obedeçam com alegria. E aí nós começamos a caminhar em cima dessa palavra. E aí Deus, num tempo de crise, num tempo de questionamento como Pedro: Pai, mas como ser obediente
nessa circunstância. Pai, mas como ser alegre nessa circunstância? Senhor, como se alegrar? E aí Deus deu uma visão, um sonho para uma irmã. E ela via eu com um caderno. E tinha muita coisa escrita no início e no fim desse caderno. E eu retirava as folhas daquele caderno e lançava em algum lugar. E ela disse que desse caderno que estava as folhas arrancadas, saíam letras. E essas letras, elas iam fazendo um caminho. E nós íamos caminhando em cima dessa palavra. Quando ela estava me contando, o Senhor me deu discernimento, né? Caderno é natural, escrita de homem é natural, projetos humanos, né? Caderno. Mas eu rasgava os projetos humanos, eu rasgava o que estava no início, eu rasgava o que estava no fim, e eu começava a caminhar na palavra, em letras que se formavam o caminho. E o Senhor confirmou no meu espírito aquela palavra de sonho, de revelação. Seja obediente, caminhe em cima da palavra. É a palavra que protege, é a palavra que nos guarda. Amém? Profecia, sonho, revelação, ele é como se você pular de um despenhadeiro, ele é um paraquedas que não se abre, ok? Mas quando nós caminhamos em cima da palavra, obedeça ainda que sofra, obedeça ainda que chore, obedeça ainda que perca, obedeça ainda que o caminho seja estreito. Eu estou pulando de um despenhadeiro com um paraquedas aberto, porque é a palavra que sustenta, é a palavra que nos protege. Irmão, você não pode ser o seu erro. Você tem que ser a palavra de Deus. Amém? E a palavra de Deus é: saia, pare de permanecer no erro e comece a permanecer na palavra. Quando Pedro permanece na palavra de Jesus, vai para o meio daquele mar, lança as redes, era um barco só. A Bíblia diz que encheu, ele chamou a outra turma. Porque, irmão, quando a bênção vem de Deus, a gente não desfruta sozinho, amém? A solidão é do diabo, o egoísmo é do diabo. Comer pipoca sozinho é do diabo. Comer pizza sozinho é do diabo. Comer churrasco sozinho é do diabo. Porque essas coisas foram feitas para comer em comunhão. Agora, comer caranguejo sozinho não é do diabo, não. Entende que o Senhor faz com que ele chame os outros. E os outros vêm mais uma vez. Foi uma pesca maravilhosa. Irmão, e aquilo que era humano, que era maravilhoso. Pensa numa alegria. Eu acredito que seria mais ou menos a alegria que eu vou ter dia 4 de dezembro. Ganhar R$1 milhão. Amém? Quem crê junto comigo diz amém. Eu estou concorrendo, irmão, R$1 milhão, dia 4, no nome poderoso de Jesus. E a alegria de pegar a bênção. Eu já ganhei R$1.000, o cartãozinho chegou, mas eu gastei com alegria. É uma conquista natural. Só que o que acontece na vida desses pescadores, irmão? Eles vão, eu fico olhando assim, o meu olho vê além, né? Eu vejo os peixinhos pulando, eles atrapalhados, suados. Irmão, era dinheiro, peixe até hoje. Peixe vivo é dinheiro vivo. É difícil você comprar peixe vivo no cartão, é no dinheiro, né? Ali você vai na feira, dinheiro, não, isso é cartão não, é dinheiro. Até hoje peixe vivo é dinheiro. Mas o que acontece, irmão? O que acontece? Deus tem mais do que dinheiro para nós. Deus tem mais do que uma pesca maravilhosa para nós, né? Quando Pedro viu isso, ele falou assim: não, te afasta de mim que eu sou pecador. Pedro começou a olhar para os seus erros. Pedro começou a olhar para quem ele era, o que ele aprontava. Eu digo que Pedro, ele tinha, eu penso que ele tinha muitos inimigos, porque ele era bruto, irado. A gente vê ele assim, foi ele que cortou a orelha de um homem, moço, com a espada.
andando com Jesus e cortando a orelha do povo. Então, o perfil desse homem era um perfil de um homem que não era de muitos amigos, não. E aí, ele olhou e disse, Jesus, eu sou pecador. E quantas as vezes a gente pede para Jesus se afastar de nós por causa dos nossos erros. Mas Jesus vê, não o seu erro, irmão. Jesus vê o que Ele pode fazer com você. Amém? Eu sempre digo que quando Jesus olhou para mim, Ele olhou muita coragem. Eu tenho muita coragem, irmão. Eu tenho coragem para recomeçar quantas vezes for necessária. Eu tenho coragem para fazer de novo, sempre. Porque foi uma das maiores características que o Senhor viu em mim. E eu digo assim, você que era adúltero, você que pegava a mulher alheia, Jesus te salvou porque tu é corajoso, moço. Mexer com mulher alheia é morte na certa, é um risco iminente de morte. Ou você vai ser morto pela sua esposa, se descobrir, ou morto pelo marido da senhora. Você que era promíscua, ficava com 2, 3 homens numa noite. Deus viu algo em você. Você tem coragem, porque você tinha coragem de se deitar com homens que você nunca viu. Não sabia se ia sair viva daquela cama, daquele lugar. E o Senhor olhou para você e disse, você tem coragem. Você serve, porque quando Jesus olha para nós e nos salva, irmão, Ele tem um projeto maior do que ficar sentado em uma cadeira. Deus tem um projeto maior. Você que for usuário de droga, roubava, moço, tem coragem demais. Que droga é uma droga, Droga é algo terrível. O Senhor, Ele tem um projeto maior para a sua vida. Deus... o que mais me impactou nessa passagem é que Jesus diz para Simão, não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Olha a proposta de Jesus para a minha vida, para a tua vida e para a vida de Pedro. A partir de agora, você vai cuidar, você vai ser meu sócio. Agora você vai trabalhar comigo. Moço, o versículo que segue nos dá uma lição de quem encontra Jesus, ele não tem medo de ir após Jesus, amém? Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo, deixaram o barco, deixaram a rede, deixaram os peixes e seguiram a Jesus. Olha a diferença do jovem rico para esses homens. Eles aceitaram a proposta de Jesus de se tornar pescador de homens. Nessa noite, eu tenho uma pergunta para você. Você vai continuar no erro? Você vai continuar justificando? Não, eu errei, é por causa da minha mulher, pastora. Só não sabe quem é minha mulher, não. Isso aqui, se ela não é a descendência de Eva, lá do jardim, eu não sei te dizer quem é ela, não. Não, é meu pai, minha mãe. Não, é porque eu sou pobre. É porque a carne é fraca. Até quando nós vamos estar justificando os nossos erros? A Bíblia diz em Lucas 11, 37 ao 42, fala dos fariseus. Diz assim: tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não lavava as mãos antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos, quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola e verão que tudo ficará limpo em vocês. Ai de vós, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliça, mas desprezam a justiça e o amor a Deus.
vocês deviam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Você vai observar aqui que Jesus está condenando o justificar o erro. Eles se limpavam, né? Antes de ler a palavra. Eles tomavam banho antes de ler a palavra. Antes de comer, eles se lavavam, limpavam. E a psicologia de hoje diz que toda pessoa que tem algo em excesso, ela está cobrindo algo do interior. Por exemplo, a pessoa que fica limpando a casa toda hora, a poeira, né? Ali tem algo errado dentro dela. Aquela pessoa que não pode ver nada torto, que está endireitando, né? Tem algo errado dentro dela. Mas tem um outro extremo, aquela pessoa que não se desfaz do que é velho. A roupa velha, o sapato velho, a panela sem tampa, tampa sem panela, sandália quebrada, eu vou consertar, roupa rasgada. Ali está o quê? Algo dentro dela que ela está externando. E aqui Jesus fala, vocês são muito bons em limpar o prato. Mas por que vocês não dão o que está dentro do prato? Para os pobres. Por que vocês não exercem a bondade e a misericórdia? Vocês são tão perfeitos que vocês contam as hortaliças. Imagina, conta alface, tira o dízimo. Conta o couve, as cebolinhas, tira o dízimo. Vocês são tão perfeitos na religião que se esqueceram de exercer a bondade e a misericórdia, né? E aí Jesus vem aqui e aí diz para ele, vocês estão se justificando, né? Eu digo que Jesus, ele era intencional. O fariseu foi quem chamou ele para almoçar. E na ação dele de não lavar as mãos, ele queria revelar o pecado que estava dentro do coração do fariseu. Não lavou as mãos. Pronto, deixou de ser santo. Está comendo com as mãos sujas. Às vezes eu sou intencional, né? Nós fomos para um casamento e tinha uma pessoa comigo muito cheia das etiquetas. E aí entrou um pedacinho de carne no meu dente e eu botei o dedo assim, né? A irmã entrou em desespero. Mulher, não perde tua paz não, que eu não vou deixar tirar esse pedaço de carne do meu dente. Mas vai para o banheiro, eu vou sair daqui para o banheiro para tirar um pedaço de carne. Quer dizer, as nossas ações, ela revela o que tem dentro do coração das pessoas. O comer sem lavar as mãos. Eu lembro que, às vezes, a gente vai comer e não ora. Ligeirinho. Vocês não oram para comer, não. Eu digo, quando essas coisas for chegar aqui em casa, nós oramos, agradecendo ao Senhor. É bom que ore, mas às vezes não orar revela que nós estamos tão atrelados à religião que esquecemos de exercer a bondade e a misericórdia. Terceiro, a Bíblia diz que nós devemos, ao entender que erramos, nós devemos não permanecer no erro, nós devemos não justificar o nosso erro. A Bíblia diz que nós devemos nos arrepender. E o que é arrepender? Fazer a volta. Tem gente que diz assim, eu vou dar um giro de 360 graus na minha vida. Você sabia que isso é errado? Sabia que um giro de 360 graus é voltar para o mesmo lugar? Não. Você tem que tomar um caminho diferente. E nós vamos aprender hoje com o filho pródigo de Lucas capítulo 15, quando ele diz no versículo 17, caindo em si. A Bíblia diz que o filho pródigo caiu em si. Ele admitiu que tinha errado. E qual foi o erro do filho pródigo? Ele pediu herança do pai vivo. Ele humilhou o seu pai. A maior humilhação para um pai é um filho sair de casa fora do tempo. Um pai quer entregar o seu filho no altar. Um pai quer entregar o seu filho para uma profissão. E quando o seu filho tem que sair antes, isso é uma humilhação para o pai.
Você pode perguntar para qualquer pai qual foi o maior prazer. Se ele teve, ele vai dizer: foi levar minha filha ao altar. Foi pagar uma faculdade, meu filho concluir. Então, quando esse processo é quebrado, há uma humilhação. E aqui esse filho pediu herança do pai vivo. Mas quando ele se encontrou no pecado, caído, sem nada, ele foi corajoso. Ele não terceirizou a culpa. Ele não disse: a culpa é do meu pai, a culpa é do meu irmão. Não, ele caiu em si. Ele tomou um segundo passo. Ele disse, eu acho que eu vou ler com você o versículo 18, porque é muito interessante. Diz assim o versículo 18: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Eu vou pegar a minha vida que saiu da presença do meu pai e vou voltar de volta no caminho. Ele decidiu mudar. Ele tomou uma decisão de não viver na prática daquele erro. Eu tenho uma pessoa na minha família que os dois eram viciados em cigarro. O casal era viciado em cigarro. E a mulher largou primeiro, mas não podia ter cheiro de cigarro. E aí ela sentiu muita dificuldade, porque o seu marido ainda fumava. Então ela sofreu muito para abandonar. Mas ele, no dia que decidiu parar de fumar, ele disse que colocou a carteira em cima da geladeira. E ele disse que se tremia todinho. E ele disse que muitas vezes foi chorar no banheiro. Mas ele tinha tomado uma decisão: nunca mais ele ia fumar. E ele disse que muitas das vezes ele gritou: você é um pequeno cigarro, não vai me dominar. E ele disse que venceu olhando para o cigarro. Hoje faz mais de 15 anos que ele não fuma mais. Por quê? Porque decidiu vencer. Irmão, e se você tem Jesus e decide vencer, o Senhor vai te ajudar. Amém? O Senhor vai te ajudar. O terceiro passo que esse jovem deu foi o caminho da humilhação. Eu sempre costumo orientar e ensinar. Irmão, muitas das vezes, por ter habilidade, por ser sagaz, por ser astuta, né? Eu tenho uma mente criativa, uma mente que percebe a situação de risco. Muitas das vezes, lá atrás, que eu via que ia ser humilhada, eu fugia do caminho da humilhação. Eu driblava o caminho da humilhação. Eu fazia de tudo para não passar por aquela humilhação. Até o dia que eu descobri que quando Jesus quer nos humilhar, é porque Ele quer nos exaltar. O dia que eu descobri que o Senhor precisava me abater para poder me exaltar. O dia que eu descobri isso, irmão, eu disse: Senhor, me envia onde quiser, mas vá comigo. Vá comigo, Senhor. Então, nem tudo é o diabo, irmão. Nem toda humilhação é o diabo. É Deus quem dá e Deus quem tira. Amém? Eu aprendi isso com o Senhor. E um dos propósitos que nós colocamos no nosso coração, eu coloquei no meu coração, e não sei se o meu marido colocou no coração dele. Amém? Eu estou falando por mim. Mas com a mesma alegria que eu recebi essa igreja, com a mesma alegria eu vou passar para outro pastor. Amém? A mesma alegria, trabalhando e ganhando almas, orando, com a mesma fé que o Senhor me entregou essa igreja, eu entrego de volta, porque é o Senhor quem dá e é o Senhor quem tira. Irmão, o diabo não tem poder de arrancar um pastor. Quem tira é Deus e quem põe é o Senhor. Amém? Talvez alguém pense: eu que tirei, eu que arranquei. Não, irmão, é o Senhor quem humilha e é o Senhor quem exalta, amém? Se é tempo, irmão, eis-nos aqui, Senhor, a mesma alegria. E não caia no engano do diabo, não. A igreja não vai mais prestar. Quem não vai prestar é tu. A igreja vai, a igreja é do Senhor, irmão.
Se você abandonar o caminho, Jesus enche essa igreja novamente com outras pessoas. Não saia do lugar aonde o Senhor te plantou. Não abra mão daquilo que o Senhor começou a fazer na sua vida, irmão. Amém? Então o Senhor colocou eu aprendi com o Senhor que muitas vezes, o caminho da exaltação é o caminho da humilhação. Entenda uma coisa, a igreja, ela permanece, quando ela permanece juntas, na alegria e na tristeza, nos dias bons e nos dias maus. Você precisa entender que quem muda é pastor, a igreja não muda não. Amém? Você deve permanecer. Ah, pastora, mas eu não queria, eu também não. Mas de Deus é o sim e o amém. É o Senhor quem dirige os nossos passos. Talvez nós não estejamos entendendo agora, mas lá na frente nós vamos entender. Amém? Porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. É sempre boa, perfeita e agradável, irmão. Deus não erra. Deus não erra o alvo, Deus não erra o dia, Deus não erra. Irmão, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei. O dia de chorar, nós vamos chorar juntos. Mas o dia de colher, nós vamos colher juntos. Amém? Então, o dia da humilhação, passe quando for preciso. Esse jovem, ele já se propôs ao dia da humilhação. Ele disse, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu perdi todos os direitos de filho, porque no dia que eu fui embora, eu levei o meu direito de filho. No dia que eu saí de casa, eu levei a minha parte. Então eu vou pedir pelo menos um emprego. Ele está que nem eu, irmão, arruma um emprego para mim. Eu vou pedir pelo menos um emprego. Mas, irmão, quem volta para a casa do pai nunca terá um emprego, porque é filho. Filho é herdeiro. Amém? Filho é herdeiro. Ele errou, mas o pai perdoou. O pai usou de misericórdia, o pai usou de bondade. Irmão, e quando o pai usou de misericórdia e bondade com aquele filho, o seu irmão se indignou. Irmão, o maior risco na igreja, saber que o maior risco não é o diabo, é o irmão. É meu irmão. Porque o meu irmão às vezes se entristece porque eu estou alegre. O meu irmão às vezes se entristece porque eu estou sendo vitorioso. Eu ouço algumas coisas. Vocês estão alegre, moço? Não é melhor passar alegre do que passar triste o dia mal? Não é melhor passar comendo caranguejo, camarão, bolo da Carina Doceria, do que entrar num planto? Então, irmão, nós temos que viver o tempo de humilhação, porque vai chegar o dia que o Senhor, que é meu Pai, amém? Vai dizer, vem aqui. Eu vou colocar um anel no teu dedo, uma sandália nos teus pés, uma roupa nova. Vai, irmão, e quando o pai decide honrar, pode ter irmão zangado, pode ter irmão endemoniado. Deus humilha, mas ele também exalta. Deus abate, mas ele também levanta. E o que é que eu tenho pedido nesse tempo? Jesus, não me deixe sair zangada com meus irmãos mais velhos. Não, eu quero perdoar quem tem que perdoar, porque perdoar é humilhante, ok? E a humilhação é dentro, porque quando você não perdoa, você sabe que não perdoou. Mas quando você perdoa, você sabe que perdoou. Então eu decido perdoar. E perdoar é humilhante, porque perdoar é inocentar o culpado. Vamos dizer que eu te assalte, Rodrigo, ok? Se tu for na delegacia, é crime. Se tu não for na delegacia, tu perdoou o culpado. Só há crime quando há denúncia. Então, quando eu vou diante do meu pai, eu não posso ir denunciar quem me assaltou. Eu tenho que ir dizer, orai pelos que vos
persegue. Abençoai os que vos amaldiçoam. Eu vou diante de Deus pedir justiça. Cuidado, irmão. Senhor, eu vou diante de Deus pedir justiça. Para haver justiça tem que ter uma balança. Para ter uma balança tem que colocar 2 pesos. O Senhor vai colocar tudo de um lado. E quem tu está pedindo justiça? Do outro. E os 2 podem ser culpados. Eu tenho muito receio de pedir justiça. Eu prefiro pedir um coração perdoador, que perdoa o culpado. Amém? Então, nessa noite, o caminho da humilhação é voltar ao Pai e dizer: eu errei. Eu errei contigo, eu errei com os teus funcionários, eu errei com meu irmão e eu preciso de uma oportunidade. Ele tomou a atitude, ele levantou-se e foi ao seu pai. Significa o quê? Ele foi ao lugar certo. Ao lugar certo. Se você errou, irmão, e está se justificando, largue isso de mão. Se você está no erro, permanece no erro, largue isso de mão. Decida sair do lugar de condenação, porque tem uma mão estendida para te proteger e para te amparar, para te honrar. Ponha a sua boca no pó, talvez haja esperança. Passe pela humilhação de abrir mão do pecado. Irmão, pecado é bom ou ruim? Bom. Pecar é bom. Só que no final é morte. Se eu perguntar para você aqui, quem quer morrer? A gente nem pensa em morrer, porque morrer é ruim. Eu achei engraçado um dia uma irmã dizendo assim: eu quero morrer de tiro não. Eu digo: meu amigo, morrer de qualquer coisa é ruim. Eu quero morrer dormindo. Eu digo: oxi, está podendo escolher agora, morrer é ruim. Eu digo que eu acho tão ruim morrer que eu quero ser arrebatada, que nem Elias, Enoque, amém? É uma promessa para a igreja que nós seremos o quê? Arrebatados. Mas nessa noite, se você quer o milagre da restauração, você precisa abandonar o caminho da morte. Fique de pé nessa noite. Eu quero orar com você e por você. No final desse propósito que é hoje, eu quero te pedir que você curve a sua cabeça e que você ore de verdade. Diga para o Senhor, o filho pródigo, ele verbalizou qual foi o pecado dele. Eu pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Você precisa falar para o Senhor qual é o seu erro. Qual foi o seu erro, que ainda hoje é peso na sua vida. E você precisa tomar uma decisão nessa noite. Você precisa tomar a decisão de abandonar o pecado, ou se perdoar pelo erro cometido. O Marquinhos vai adorar. E enquanto ele adora, você vai conversar com o seu pai. Amém? Eu não me esqueci do dia em que eu deixei a casa do Pai. Deixei meu orgulho sufocar meu amor. Tentei escrever minha história, mas hoje estou aqui. Tenho saudades do meu pai. Será que ele ainda se lembra de mim? Hoje estou aqui. Tenho saudades do meu pai. Será que ele ainda se lembra de mim? Filho, se você pudesse ouvir. Filho,
Se você pudesse ver, todo dia eu me debruço na janela, na esperança de te ver voltar pra mim. Todo dia eu me debruço na janela, na esperança de te ver voltar pra mim. Filho, tua cama está pronta, teu anel preparado, teu novilho guardado, tuas sandálias eu já preparei, tuas vestes eu lavei, só falta você. Se você precisa dessa roupa de reconciliação, se você precisa dessas vestes de perdão, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Se você entende que precisa tirar o fardo do pecado das suas costas, daquilo que te impede de orar com ousadia, de clamar, de pedir, vem aqui na frente que eu quero orar com você, orar pela sua vida, porque o Senhor, Ele quer entregar a identidade de filho, a identidade de perdoado, a identidade daquele que pode clamar, daquele que pode chorar, porque é filho. Você não é o erro que cometeu, você é filho, e como filho se torne herdeiro de uma herança, herdeiro de uma promessa. Você vai sair desse lugar entendendo que ninguém, nem o diabo, nem pastor, nem líder pode apontar para você, porque há perdão nesse lugar. Há perdão para quem se reconcilia, há perdão para quem atende o chamado da palavra, há perdão. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Arabachorerere barabachorerere bará. Levante sua mão direita para cima e diga assim: Senhor, eu estou no teu altar e eu entrego o meu fardo de pecado, e eu pego o teu sangue que me purifica de todo pecado. Eu declaro que há o teu nome como Pai, como meu Salvador, como meu Senhor. Eu declaro no nome de Jesus que a minha vida está lavada nesse sangue. E eu dou uma ordem agora a todos os demônios que entraram na minha vida, que tinha autoridade para agir. Sai agora da minha vida e da minha descendência para um lugar preparado pelo Senhor e os seus anjos. E eu declaro uma vida vitoriosa na minha vida nessa noite. Anjos do Senhor que ministram cura, restauração, salvação, entra na minha vida, na minha descendência. Eu declaro a minha vida uma vida de vitória, no nome poderoso de Jesus. Senhor, eu oro no nome de Jesus, concordando que os teus filhos vão sair desse culto, Senhor, e vão ter uma visão ampliada de quem eles são e de quem o Senhor é. Eu declaro que tudo que era fraqueza se torna força agora, no nome de Jesus. Eu declaro eles imunes, eles não cairão no mesmo erro, eles não cometerão, Senhor, no nome de Jesus, o mesmo pecado. Pai, eu declaro imunidade do céu sobre a vida deles, no nome poderoso de Jesus. Senhor, eu oro agora por a igreja que está nesse propósito. Nós entregamos no teu altar os pedidos de emprego, os pedidos de saúde,
os pedidos de prosperidade. Senhor, entrega casa para quem não tem, entrega emprego para quem não tem, entrega saúde para quem não tem, entrega, Senhor, restauração de famílias, entrega, Senhor, recebe, Senhor, essa igreja que crê, recebe no teu altar, Senhor, essa igreja que confia e que congrega. Pai, quem trabalha com vendas, envia compradores, que eles batam as metas de vendas, Senhor. Pai, no nome de Jesus, livra essa igreja do prejuízo espiritual e do prejuízo físico. Eu fecho as portas da falência, eu fecho as portas, Senhor, do caixão, eu fecho as portas, Senhor, da violência, do roubo e da alegria na vida dessas pessoas, e eu declaro a bênção do Senhor. Ela vai perseguir e vai alcançar essa igreja, no nome poderoso de Jesus. A mesma coisa eu declaro sobre a minha casa e a minha família, no nome poderoso de Jesus. Se você é vitorioso, aplauda ao Senhor. Volte para o seu lugar, pegue o dízimo, pegue a oferta. E eu quero dizer que a palavra do dízimo eu já disse nessa noite. Que você dizime e oferte não como um religioso, mas como alguém que é fiel a Deus e tem um coração grato. Pai, eu oro pela vida dos dizimistas, dos ofertantes, daqueles que têm sustentado as contas dessa igreja paga. Obrigado pela lealdade, pela generosidade. Obrigado, Senhor, porque nós temos uma igreja fiel, leal à tua palavra, e eu declaro uma bênção, Senhor, sobre a vida do dizimista e do ofertante, e declaro a conversão daqueles que ainda não são, Senhor. Converte o coração deles, mas converte o bolso também, no nome poderoso de Jesus. Você é livre para dizimar e ofertar no nome de Jesus. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me vi secado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Glória a Deus. Muito bem. No sábado pela manhã nós teremos a nossa manhã de consagração, de 8 às 10. Você é o nosso convidado muito especial a estar aqui. Deus tem feito grandes coisas e eu gostaria de convidar você a estar conosco de 8 às 10 da manhã. À noite nós temos o nosso culto da Aliança Jovem, aleluia, às 19h30. Você é o nosso convidado todo especial. Se você tem de 0 a 150 anos, você ainda é jovem, você pode vir para o culto, amém? No domingo nós temos 2 cultos. O primeiro culto é às 17 horas, somente esse culto tem culto das crianças. Porque no segundo culto, às 19h30, a equipe que vai estar no culto das crianças, eles vêm cultuar para receber de Deus também, amém? Alguém fez aniversário essa semana? Não, né? Glória a Deus. Só eu e minha esposa. Gostaria de convidar você a ficar de pé no seu lugar. Enquanto a pastora orava aqui no mover,
Deus me trouxe uma visão muito extraordinária de Deus ali atrás. E eu queria lançar ela sobre a sua vida. E ela é como flecha que acerta o alvo. Eu vi uma pessoa saindo de uma sala, como se ela trabalhasse em uma sala, e ela fosse transferida para uma outra sala, como se essa sala fosse mais aconchegante. Se você trabalha em sala, se prepare. Amém? O que Deus tem para derramar nessa vida é para nós, o povo de Deus. Aleluia. Então eu quero lançar essa palavra que está lá em Tessalonicenses. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês em todos os dias das suas vidas, até o arrebatamento. Que o Espírito Santo de Deus possa derramar com portas dos céus sobre a sua vida. Tem uma pessoa que está no vale da indecisão. Deus está te tirando hoje desse vale da indecisão. Interrogações não existirá na sua vida, mas uma vida de milagres, uma vida de bênçãos, uma vida de promessas cumpridas, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua empresa e o seu trabalho. Aleluia! Glória a Deus! E se prepare que Deus vai bater na sua porta ainda essa semana. Um beijo no coração.